Fala família vascaína, sejam muito bem-vindos às últimas notícias do nosso Vasco da Gama. Se você não me conhece, eu me chamo Diogo, esse canal se chama VDM Vasco. Fique até o final do vídeo, porque tem muita coisa importante para a gente estar falando agora. Família vascaína, vamos estar falando do mercado da bola do Vasco da Gama. Segundo o canal Atenção Vascaínos, jogador Brian Rodrigues, muito especulado no Vasco, sofreu uma lesão e deve ficar aí aproximadamente 4 semanas fora dos gramados, podendo até ficar de fora do Mundial de Clubes da FIFA, que acontece no meio do ano, né? Segundo informações, o jogador se sentiu atraído pelo futebol brasileiro, mas a sua vontade é de jogar no futebol europeu. Então o torcedor do Vasco aí, que estava ansioso em relação ao Brian Rodrigues, não tem muita certeza de que o Vasco vai conseguir contratar esse jogador não. E a gente sabe que hoje em dia o que manda é dinheiro. O jogador lá vai ganhar em euros, né? Se ele for jogar na Europa. E parece que o Porto de Portugal pode pagar 10 milhões de dólares ao América do México e tirar esse jogador de lá. Então é isso. Vamos falar agora de Balbuena, um zagueiro aí que já teve passagem pelo Corinthians e é indicado pelo Fábio Carille para poder ser contratado pela direção do Pedrinho. Informação sobre o Balbuena é a seguinte: o que pode atrapalhar a contratação do jogador ao Vasco da Gama é o alto salário que o jogador ganha. Ele joga no Dinamo de Kiev, então da Rússia, né? Então salário altíssimo. E o que acontece? Mais uma vez o Vasco esbarrando na questão financeira. Se você não tem dinheiro, se você não tem criatividade, você não consegue montar um time competitivo. O Vasco não tem criatividade e também não tem dinheiro. Então a gente perdendo aí várias oportunidades. Todo ano, entra ano e sai ano, o Vasco vai perdendo oportunidade de trazer jogadores de alto nível por conta da questão financeira. O Pedrinho entrou, a rapaziada achou que a gente ia ter uma perspectiva melhor, mas continuou a austeridade. Então, jogadores medíocres devem vir aí na janela do meio do ano. Não espere grandes contratações, que pelo andar da carruagem, eu acho que o Pedrinho não vai gastar muita grana e o torcedor vascaíno fica muito frustrado em relação a isso. Outra informação, segundo o canal Atenção Vascaínos, é que não está nada legal em relação à renovação do Jair. Parece que a diretoria do Vasco ainda não chamou o jogador para conversar. Internamente está sendo analisado o custo-benefício do jogador e não se sabe o futuro ainda de Jair no Vasco. O jogador ganha muito alto, né? Ganha um salário muito alto e em vista do que ele entrega dentro de campo, o quanto ele joga, suas atuações, então a diretoria do Vasco está analisando a situação do volante Jair, que tem um futuro indefinido dentro do Vasco da Gama. Não se sabe se ele fica, se ele vai embora, se ele vai renovar ou se não vai renovar. Jogador que tem um custo-benefício alto para os cofres da Vasco SAF. E principalmente deixa muito a desejar no que diz atuações. Um jogo ele joga bem, outro ele não joga, ora ele fica no time titular, ora ele fica no banco. Então o Vasco precisa de jogadores mais assertivos para o time poder ter um bom desempenho, né? E é muito complicado, né? Fora as lesões que o Vasco teve, o Vasco ainda tem que contar aí com as oscilações das atuações dos jogadores em campo. Vamos fechar esse vídeo agora, vamos falar do jogo do Vasco contra o Cruzeiro, domingo, 18h30. Jogo muito complicado para o Vasco, que vem de 2 empates, né? Um empate contra o Flamengo, onde foi muito elogiada a postura do time por conta da entrega, da vontade dos jogadores ali de tentar alguma coisa dentro de campo, mas que esbarrou na parte técnica, que o Vasco perde muito ainda em relação à montagem de elenco, ao dinheiro e à técnica para o time do Flamengo, mas conseguiu um empate. Aí depois o Vasco joga com o Lanús
e frustra o torcedor. E num jogo que o Vasco não jogou simplesmente nada. Então o Carille pendurado agora vai para essa partida contra o Cruzeiro fora de casa. Lembrando que tem uma sequência muito difícil aí, 6 jogos fora do Rio de Janeiro, incluindo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Então um jogo que, cara, muito possivelmente o Carille vai jogar com aquele esquema para ficar se defendendo. Deve irritar o torcedor e o risco do Vasco perder essa partida aí é grande. Não que o Cruzeiro esteja essas coisas todas. É que infelizmente o time não roda na mão do Carille, porque ele não consegue montar, né, implementar um sistema de jogo, e por isso que o torcedor está irritado, já querendo a saída do jogador. Então, sinceramente, eu não estou muito animado para essa partida contra o Cruzeiro, por conta do técnico, por conta do elenco, que uma hora tenta apresentar alguma coisa, na outra hora parece que dá um apagão, ninguém joga mais porcaria nenhuma, um time espaçado, um bando em campo, e um time horroroso. Então eu estou desanimado, mas cara, quem sabe de repente o Vasco surpreende e consegue uma vitória fora de casa contra o Cruzeiro. É difícil, mas futebol a gente vê de tudo. Então a expectativa minha não é alta, estou meio desanimado para essa partida, mas vamos apoiar. Vamos apoiar, até porque o Vasco tem que pontuar fora de casa, né? Não adianta só o Vasco ganhar suas partidas em São Januário e não pontuar fora de casa, porque a gente tem que pensar grande, né? Mas, infelizmente, com o Carille aí à frente do time, a expectativa é bem baixa. Valeu, família vascaína. Ficando por aqui, desejar para vocês aí uma tarde abençoada de muita paz, de muita luz e de muitas bênçãos. Se puder, pega o link do vídeo, compartilhe em grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, para ajudar o nosso humilde canal a chegar na casa de 10 mil vascaínos, ou melhor, a chegar na casa dos vascaínos e a gente atingir a meta de 10 mil inscritos. Fiquei com Deus, grande abraço, tamo junto, aqui é Vasco.